A verdade não contada sobre o rei Salomão. Salomão, um rei profundamente amado, possui uma história marcada por aspectos controversos. A Bíblia, em sua narrativa completa e impecável, não omite as falhas e imperfeições de figuras importantes para a fé judaico-cristã. Entre os monarcas reverenciados nas Escrituras, Salomão ocupa um lugar de destaque. Sua memória é eternizada não apenas como um soberano devoto, mas também como um líder excepcional, cujo amor por Deus o levou a oferecer 1000 holocaustos. Foi sua busca por sabedoria, aliada a uma percepção extraordinária, que estabeleceu a paz e encerrou conflitos, marcando seu reinado com uma era de prosperidade e entendimento. Salomão ficou famoso pela sua notável sabedoria e profundidade de conhecimento, que lhe conferiram grande popularidade. Ele é acreditado como autor de algumas das obras mais emblemáticas da Bíblia, incluindo Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios. Estes textos são tesouros de sabedoria, repletos de insights, reflexões, canções e provérbios que continuam a ser profundamente relevantes e estudados até os dias de hoje. Exemplos marcantes de sua sabedoria atemporal podem ser encontrados em vários textos reputados a Salomão, como Provérbios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 8. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Salomão era uma figura difícil de ignorar e naturalmente cativante. Sua reputação como um homem sábio e acessível atraía pessoas de todas as partes, tanto de regiões distantes quanto das proximidades, que buscavam sua orientação, conselhos e compartilhavam de sua riqueza de conhecimento. Conforme descrito em 1 Reis, capítulo 10, quando a rainha de Sabá ouviu falar sobre a sua fama, ela veio a Jerusalém para comprovar as histórias que circulavam sobre a sua sabedoria. A notoriedade de Salomão e sua conexão com o Senhor alcançaram os ouvidos da rainha de Sabá, que veio testar sua sabedoria com perguntas complexas. Ela chegou a Jerusalém com uma grande caravana de camelos, carregados de especiarias, grandes quantidades de ouro e pedras preciosas. Ao encontrar-se com Salomão, ela discutiu tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e nada era demasiado difícil para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a grandiosidade do palácio que ele construiu, a comida em sua mesa, o assento de seus oficiais, os servos que o atendiam em suas vestes, os copeiros e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Ela disse ao rei: as notícias que ouvi em meu próprio país sobre suas conquistas e sua sabedoria são verdadeiras, mas eu não acreditava até vir e ver com meus próprios olhos. De fato, nem metade me contaram sobre sua sabedoria e riqueza. Como devem ser felizes o seu povo e os seus oficiais que estão diante de ti, sempre ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. É por causa do amor eterno do Senhor a Israel que ele te fez rei. E ela presenteou o rei com 120 talentos de ouro, grandes quantidades de especiarias e pedras preciosas. Nunca antes houve tantas especiarias trazidas como as que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de Irã trouxeram ouro de Ofir, e de lá trouxeram carregamentos abundantes de madeira de almugue e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira de almugue para fazer sustentáculos para o templo do Senhor e para o palácio real, além de fazer harpas e alaúdes para os músicos. Desde então, nunca mais se viu tanta madeira de almugue importada. O rei Salomão satisfez todos os desejos e pedidos da rainha de Sabá, além do que já havia dado generosamente de sua realeza. Então ela partiu, retornando com sua comitiva para seu próprio país.
Alguns aspectos surpreendentes e desagradáveis ligados a Salomão não são tão louváveis, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1 a 13. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó. Moabitas, amonitas, sidônias e hititas eram mulheres de nações sobre as quais o Senhor tinha dito para os israelitas: vocês não devem se unir a elas em casamento, pois com certeza elas os levarão a adorar os seus deuses. Contudo, Salomão, movido por um profundo afeto, uniu-se a 700 esposas de linhagem real e 300 concubinas. Essas uniões, no entanto, acabaram por desviar seu coração do caminho monoteísta, levando-o a venerar divindades de outras culturas. Diferentemente de seu pai Davi, cuja devoção ao Senhor era inabalável, Salomão foi seduzido pela adoração de Astarote, a deusa venerada pelos sidônios, e Moloque, a abominável divindade dos amonitas. Portanto, as ações de Salomão foram vistas de maneira reprovável pelo Senhor, pois ele não manteve a total fidelidade que seu pai Davi havia demonstrado. Em um monte situado a leste de Jerusalém, ele erigiu altares para Quemos, a detestável divindade de Moabe, e para Moloque, o abominável deus dos amonitas. Ele também construiu altares para os deuses das amonitas, seguindo as práticas de suas esposas estrangeiras, que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a essas entidades. Essas ações provocaram a ira do Senhor, pois Salomão, que havia sido agraciado com a presença divina por 2 vezes, desviou seu coração do Senhor, o Deus de Israel. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não obedeceu à minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. No entanto, por amor a Davi, seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho. Mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi. A luxúria, a fraqueza e a falta de disciplina de Salomão em relação às suas relações com mulheres fizeram com que Deus se afastasse deles. Esse afastamento divino levou à gradual perda de quase tudo que ele possuía, marcando um declínio significativo em sua vida e reinado. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40 diz: E o homem Jeroboão era forte e valente, e vendo Salomão a este jovem, que era laborioso, ele o pôs sobre todo o cargo da casa de José. Sucedeu, pois, naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho, e ele estava vestido com uma roupa nova, e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou na roupa nova que tinha sobre si, e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Porém ele terá uma tribo, por amor de Davi, meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me deixaram, e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemós, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. E não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que é reto segundo os meus olhos, a saber, os meus estatutos e os meus juízos, como Davi seu pai. Porém não tomarei nada deste reino da sua mão, mas por príncipe o ponho por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão de seu filho tomarei o reino, e darei a ti as 10 tribos dele. E a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para pôr ali o meu nome. E te tomarei, e reinarás sobre tudo o que desejar a tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares pelos meus caminhos, e fizeres o que é reto segundo os meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Assim Salomão procurou matar Jeroboão, porém Jeroboão se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até que Salomão morreu. Salomão, que um dia foi venerado como o ilustre líder das 12 tribos de Israel, viu seu legado reduzido a apenas uma tribo. Sua trajetória nos revela uma lição vital.
Mesmo os mais exaltados heróis possuem fragilidades que devem ser reconhecidas e confrontadas. Com essa reflexão em mente, convidamos a todos para uma oração. Senhor, expresso a minha gratidão pela sua benevolência, ó Rei da minha existência. Sou grato pelos princípios que o Senhor nos passou através da vida de Salomão, que enriqueceram nossa compreensão sobre como viver de forma a honrar ao Senhor. Anseio em concluir a minha jornada de maneira gloriosa, cumprindo meu propósito em louvar ao teu nome. Em nome de Jesus, amém. Se você foi tocado por esta mensagem e acredita no seu poder transformador, te convido a se juntar a nós nesta missão de espalhar a palavra. Ao curtir, compartilhar e comentar este conteúdo, você não está apenas mostrando seu apoio, mas também está contribuindo ativamente para que esta mensagem alcance o máximo de pessoas possível. Cada ação sua ajuda a disseminar estas palavras de fé e sabedoria, permitindo que outros também sejam inspirados e abençoados. Juntos, podemos fazer a diferença e levar esta mensagem adiante. Participe, interaja e vamos juntos espalhar esta luz.